Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Pai faz doação de medula para salvar a vida do filho que luta contra a leucemia. Em meio à imunização contra a Covid-19, o alerta para a baixa procura por vacinas que previnem outras doenças. Caminhão com carga de café capota após perder os freios. Os cuidados com o que se posta na internet. É preciso falar sobre suicídio, mas de forma responsável. Projeto que promove castração de animais de rua já atendeu mais de 4.000 cães e gatos em Patos de Minas. Prova de vida suspensa. Obrigação para aposentados só deve ser retomada no ano que vem. Futebol. Eliminado pelo Palmeiras, Atlético se despede da Libertadores invicto. Boletim confirma 20 novos casos da Covid-19 em Patos de Minas. Depois de muitas reclamações e atrasos, Ponte do Curraleiro fica pronta. E vamos falar sobre as situações em que ocorrem os crimes de importunação sexual. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Militar Rodoviária registrou na manhã de hoje um acidente envolvendo um caminhão que capotou no quilômetro 77 da MG 235 em São Gotardo. O motorista de 34 anos foi socorrido com ferimentos leves. Ele disse que seguia sentido Matutina quando o veículo perdeu os freios na curva. A gente, inclusive, tem imagens desse caso aí, ó. O caminhão que transportava casca de café saiu da pista e tombou indo parar no leito do córrego do Arroz. Em meio à pandemia da Covid-19, a grande maioria da população voltou as atenções para a imunização contra o coronavírus. Mas um dado preocupante chama a atenção. Muita gente tem deixado de lado a procura por vacinas que previnem outras doenças. Durante a pandemia, o receio de sair de casa fez com que as pessoas deixassem até de procurar os postos de vacinação para completar o esquema vacinal das crianças. Uma ação feita pelos profissionais da Vigilância em Saúde foi realizada na época para conscientizar a população da importância de se imunizar as crianças. Que houve sim uma baixa procura da vacinação de rotina das crianças, né? Com exceção daquelas primeiras vacinas que tomam ao nascer, que é a BCG e a hepatite B. Mesmo porque a hepatite B é feita nos hospitais e a BCG é feita junto com a realização do teste do pezinho. Então essas duas com certeza não houve. Mas a maioria das crianças tiveram atraso nas vacinas e agora nós começamos com os agentes de saúde, agente comunitário de saúde, a busca dessas crianças com cartões atrasados. Foi realizado em todas as unidades do município, foi feita essa busca ativa e todas as crianças estão indo e colocando o seu cartão de vacina em dia. Agora, com a regularização dos cartões de vacina, o público infantil não é mais tão preocupante. O que vale lembrar também é que os adultos precisam ser igualmente imunizados para se prevenirem de outras doenças, e não somente da Covid-19. Mas me conta aqui, você tem mantido o seu cartão de vacinas e o de seus familiares em dia? Acredito que não, tenho certeza que não, na verdade. Todas as vacinas, né? Desde que as crianças nascem, eu tenho a preocupação de cuidar, de estar dando a vacina nos dias certos. E os adultos da família também é assim ou não? Sim, são. Claro, meu cartão de vacinas é sempre em dia. Eu até indico e recomendo, viu, para as pessoas que estão de casa assistindo a gente, manter o controle das vacinas, que é muito importante para a saúde, não é mesmo? Tá. Você tem essa preocupação de vacinar? Sempre tem que ter, né? Quando abriu-se a campanha da influenza, né, da vacina contra a gripe, foi feito isso. A pessoa ia para tomar a vacina da gripe, a gente já olhava o cartão e já colocava o cartão em dia. Então aconteceu isso também durante toda a campanha da gripe. Além da influenza, outras vacinas devem ser colocadas em dia, como a antitetânica e a da febre amarela. Quando os agentes de saúde falam das crianças, eles também falam da importância dos adultos, né, em estar tomando essas vacinas. Nós temos também como grandes parceiros as escolas, né, que quando você matricula uma criança, independente se é escola pública ou privada, eles solicitam o cartão e quando há atraso no cartão também, os pais são orientados a procurar a unidade de saúde. Não pode ficar sem se vacinar, né?
Depois do intervalo, você vai ver que a inflação impacta também nos custos dos alimentos destinados aos animais. E projeto que promove a castração de animais de rua já atendeu mais de 4.000 cães e gatos em Patos de Minas. O trabalho de castração voluntária para animais de rua em Patos de Minas é realizado pela ASPA há quase 2 anos. Já são mais de 4.000 cães e gatos atendidos pela associação. A dona Ageni, aposentada, é moradora do bairro Jardim Panorâmico. E há alguns meses ela tem cuidado dessa cadelinha de rua. Desde que a que ela tinha em casa morreu, tudo que era dela foi doado para essa cachorrinha. Agora, a cadela entrou no cio. E por isso a dona Ageni decidiu levá-la para ser castrada. E durante o pós-operatório, ela vai cuidar da cachorrinha até que ela se recupere completamente. Ela deu o cio, ficou na rua, né? E a gente sofre muito, né? Aí a menina ajudou a arrumar a castração, porque pelo menos ela sendo castrada fica mais tranquila, não põe aquele monte de cachorro para ficar na rua, né? Porque se castrasse esses cachorros tudo, não, porque ela é grande, ela traz 8, 7 cachorros. Vou dar um lar temporário para ela até ela ficar boa. Ela vai ficar lá em casa uns 15 dias. A hora que ela estiver boa, que eu ver que ela ficar boa, eu vou pedir meu neto para me ajudar a dar um banho nela, dar um banho bom nela, sabe? E nós soltamos ela de novo, porque ela já acostumou a ficar na rua, né? O dia que de vez em quando eu abro o portão, deixa ela entrar lá em casa, ela entra, dá uma volta no fundo e sai. Mas esta é apenas uma das mais de 20.000 cadelas, cães e gatos que vivem na rua em Patos de Minas. Mesmo com a pandemia, a ASPA continua com o trabalho de castração desses animais. Desde o início da ação, em 2019, já são mais de 4.000 animais castrados. Diariamente, são em média 10 castrações. Fico feliz demais, porque nosso projeto começou dia 17 de outubro de 2019. Você vê, até hoje já foram castrados 4.110 animais. Nós não paramos nenhum dia com a pandemia, sempre trabalhamos todos os dias. Para realizar a castração, o voluntário ou dono que não tenha condições de arcar com o procedimento pode realizar o agendamento via telefone. Tem que entrar em contato com a gente, porque esse projeto é para animais de rua e pessoas bem carentes. É o que a gente fala, a gente queria muito castrar muitos animais, mas é a nossa realidade, não damos conta, né? A gente tem que dar prioridade para os que estão na rua, procriando, né? Saúde pública, então quer dizer, diminuir aí índice de acidente, né? Doenças. E acaba sendo uma questão de saúde pública também, né? Interfere em tudo ali. A inflação e o período de estiagem prolongada trouxe consequências também para a comercialização de produtos destinados aos animais. É que as rações, de modo geral, mas principalmente para pets, estão mais caras. A alta foi em torno de 15%. Uma pesquisa realizada pela Euromonitor Internacional apontou que, em 2020, o Brasil superou o Reino Unido e se tornou o segundo maior mercado de produtos pets do mundo, com 6,4% de participação global. Perde apenas para os Estados Unidos, que tem assombrosos 50% do mercado. A prévia da inflação de setembro, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que a taxa de preços acumulada entre os alimentos para animais chegou a 15,46% de alta. Antes, o preço de uma ração para cães da saca de 25 quilos era em torno de R$ 40. Agora, chega a R$ 45 e a R$ 50. A justificativa da alta se deve por 2 fatores: as questões climáticas que afetaram a produção dos principais componentes das rações e ainda pela alta do dólar. Devido à escassez de chuva, nós tivemos uma produção muito pequena de milho. As lavouras nossas cresceu, o milho estava dando 1,5 metro de altura. E parecia que o milho que era para ser em comercial, parecia uma espiguinha de pipoca, né? E aí o que aconteceu? Aí nós vendemos praticamente toda a produção que nós precisávamos do estoque para nós chegar agora na próxima safra. Com isso nós vamos ter de comprar para trás o milho que nós vendemos, olha para você ver. E a soja também, que é um ingrediente que vai muito na ração, principalmente na ração de cachorro,
ela também subiu bastante. Vendemos tudo, a China comprou quase toda a nossa soja. Com o dólar estando alto, mais ou menos 90% dos ingredientes de vitaminas, aminoácidos, né, minerais, alguns tipos de minerais nós temos que importar. Então o que acontece? Com o dólar caro, o preço subiu bastante. Quem sofre com a alta nos preços também é a equipe da ASPA, que acolhe animais de rua. Com um número grande de animais que recebem abrigo temporário e aguardam adoção, são gastos com alimentação e com saúde. Você sabe que devido ao preço da ração caiu demais, nós estamos passando por muita dificuldade, porque subiu muito, né? E infelizmente a gente não tem recurso para ração. E nós temos estes animais aqui e temos outro abrigo perto do lixão. No supermercado até material também de limpeza, né? Tudo subiu. E o que a gente mais usa aqui no projeto de castração é material cirúrgico, né? E material cirúrgico, nossa, subiu demais. Antes a gente comprava uma caixa de luva R$23. Hoje é 100 e tantos reais. Então está tudo muito difícil. Por isso, a ajuda da população é tão importante, seja com itens de vestuário que vão para o bazar da ASPA, seja com ajuda financeira ou compra de alimentos e remédios. Toda a ajuda é bem-vinda para eles. Precisando muito, e a nossa principal renda, eu te falo, é o bazar, sabe? Então eu peço assim para as pessoas, né, colaborar com a gente, roupa, sapato, o que tiver, né, tiver em casa e puder doar para a gente, entre em contato comigo que a gente busca, que a gente está precisando demais. Quanto à expectativa de preços, acredita-se que permaneçam ainda assim pelos próximos meses. Mas o que se espera é que o período chuvoso chegue logo para adiantar a produção dos alimentos e, consequentemente, melhorar os valores no produto final. Temos que torcer agora para a chuva vir mais rápido, né? E o pessoal plantar mais cedo, né? E colher mais rápido para nós suprir esse buraco que existe no estoque do Brasil de proteína vegetal. Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo. Vamos falar também de futebol. Eliminado pelo Palmeiras, o Atlético se despediu da Libertadores invicto. Em prova de vida suspensa, a obrigação para aposentados só deve ser retomada no ano que vem. A prova de vida do INSS segue suspensa após o Congresso derrubar um veto do presidente Jair Bolsonaro. O executivo queria a volta da prova de vida sob a alegação de que, sem a comprovação anual, o INSS poderia ser onerado com o pagamento indevido de pensões. Mas os deputados sustentaram que a prova de vida ainda pode causar riscos por conta da pandemia de Covid-19. Pela lei aprovada, todos os bancos deverão, a partir do ano que vem, usar um sistema biométrico para realizar prova de vida e dar preferência de atendimento a pessoas com mais de 80 anos, para evitar demora nas filas. Também foi autorizado que um representante legal, devidamente cadastrado no INSS, possa comparecer ao local em nome do beneficiário. Mas atenção! O INSS publicou uma lista convocando 95.500 segurados em todo o país que precisam agendar a perícia do pente fino até o dia 11 de novembro, para não ter o pagamento suspenso. Estão na lista beneficiários que recebem auxílio por incapacidade temporária, o chamado auxílio-doença, e não foram localizados pelo órgão ou não responderam à convocação. Em agosto, o órgão começou a enviar cartas para 170 mil segurados em todo o país. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Futebol. O Atlético foi eliminado da Copa Libertadores na noite dessa terça-feira em pleno Mineirão pelo Palmeiras. O time de Cuca deixou a competição invicto. O placar de 1-1 foi suficiente para que o time da capital paulista conquistasse a vaga para a final do torneio continental. Essa história não deu para escrever em 2021. Foram 12 jogos na Copa Libertadores, 7 vitórias e 5 empates. Foram 20 gols marcados e apenas 4 sofridos. Mesmo sem perder um jogo sequer na Libertadores, o Atlético deu adeus ao torneio para desespero dos mais de 18 mil torcedores no Mineirão e outros milhares que não despregaram o olho da televisão e não acreditaram no que viram.
Diferente do primeiro jogo em São Paulo, no Mineirão a partida decisiva foi equilibrada. Mas a estrela de alguns jogadores alvinegros não brilhou na noite da terça-feira. A do Hulk, por exemplo, foi uma delas. Rendeu bem menos do que costuma. Vargas, autor do gol aos 6 minutos do segundo tempo, desperdiçou outra chance clara de marcar. A do Nathan Silva, então, estava completamente apagada. Recebeu um cartão amarelo desnecessário e ainda vacilou ao deixar Veron cruzar e Dudu fazer o gol do empate e decisivo para que o Palmeiras seguisse adiante no sonho de conquistar a Libertadores. Para a torcida do Galo, a partida terminou amarga. A expectativa não se tornou realidade. Para o Palmeiras, festa. Agora é esperar o adversário na final em 27 de novembro. Fica uma dor de ter sido eliminado, muito grande, sair invicto de uma competição, melhor defesa, acho que um dos melhores ataques, melhor campanha, mas fica muita coisa boa. Então não é porque você foi eliminado numa competição, empatando 2 partidas, que vai se mudar alguma coisa. Pois é, daqui a pouco o Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam às 20h30 no Equador para decidir a outra vaga da final, né? No jogo de ida, os cariocas venceram por 2-0 no Maracanã. Agora o Galo, no caso, né? Depois que passado isso, agora o Galo terá que focar as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual é líder, e a Copa do Brasil. A gente segue falando de futebol. Pela Série B do Brasileiro, o Cruzeiro joga neste momento com o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida é válida pela 27ª rodada e o placar está em 1-0. São 30 minutos de jogo, né, nesse primeiro tempo. A Raposa vai vencendo por 1-0. A gente muda de assunto e vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A quinta-feira em Patos de Minas deve ser com céu nublado e com possibilidade de chuva isolada. No entanto, o calor não dá trégua. A previsão é de mínima de 23 e máxima de 38 graus na capital do milho. A umidade relativa do ar oscila entre 20% e 60%. Podem ocorrer chuvas isoladas também nos municípios vizinhos. Em São Gotardo, a mínima prevista é de 34 graus. Em Vazante faz ainda mais calor, com a máxima devendo chegar aos 39 graus. Em Lagoa Formosa, mínima de 22 e máxima de 37 graus. E em Varjão de Minas, os termômetros podem registrar temperatura máxima de 36 graus. Depois do intervalo, tem a análise da notícia aqui no NTV News. Pai faz doação de medula para salvar a vida do filho. A gente conversa ao vivo com o advogado Rodrigo Carvalho, que fala sobre o apoio na luta contra a leucemia, né? Boletim da Covid confirmando 20 novos casos em Patos de Minas. A gente já mostrou aqui no NTV News, na NTV, né, nos nossos jornalistas, a luta que vem sendo travada pelo advogado Rodrigo Carvalho e os seus familiares contra uma leucemia mieloide aguda. Ele, inclusive, por meio dos seus depoimentos, vem ajudando aí a conscientizar sobre a doença e incentivando doadores, né? E é com ele que a gente fala ao vivo aqui no NTV News. Olá, Rodrigo, boa noite. Você hoje publicou que o seu herói continua engajado na missão de salvar sua vida, né? É verdade, boa noite a todos que estão assistindo. Hoje a gente teve essa bênção, graças a Deus, o meu herói que vai doar a medula para mim vai ser o meu pai, mesmo não sendo o doador ideal, ele pôde fazer a doação de medula para mim e vai ser a medula dele que pode me salvar. E é o que nós torcemos para que aconteça. A gente, inclusive, tem um vídeo, Rodrigo, que mostra o momento em que seu pai realizava a doação. A gente vai mostrar agora. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Preparado aí para salvar o Rodrigo? Preparado para salvar ele e preparado para salvar outra pessoa, se precisar também. Que Deus abençoe que eu sirva para outra pessoa também, né? Futuramente, né? E que quem precisar pode doar sem preocupar que
É tudo tranquilo, é uma bênção fazer a doação. Doeu, Marcelo? Não doeu nada, é muito bom mesmo, tudo tranquilo. Certo. Se alguém precisar de fazer doação, pode fazer doação sem medo. É tudo tranquilo. Seu pai tem um alto astral muito bacana, né? E o tempo todo explicando, falando ali, nesse vídeo e em outros. É interessante de ver esse desprendimento dele, e claro, né? Por um motivo mais que especial, que é salvar a sua vida e também incentivando para que outras pessoas sejam salvas, né, Rodrigo? Sim, é o que nós... a gente vem há um bom tempo trabalhando a respeito disso, incentivando as pessoas a se cadastrarem como doadoras, porque é o que ele fez por mim. Ele houve a compatibilidade dele comigo, mas tenho certeza que se fosse para qualquer outra pessoa, ele se disponibilizaria. E a felicidade dele, eu acredito que seja do mesmo tamanho que a minha, porque ele está dando a oportunidade de viver, né? Dando a minha oportunidade de continuar vivo através da medula. Por isso que nós conversamos no início, falamos que vamos incentivar o pessoal a se cadastrar como doador. E foi muito bonito, está sendo muito bonito a forma que Patos acolheu o nosso pedido. E eu só tenho a agradecer a todo mundo e especialmente a ele por ter entrado nessa campanha comigo. Certeza que quem está te assistindo agora, que te conheça ou que não te conheça pessoalmente, está se perguntando como é que funciona a partir daí, né, dessa doação. Quais são os passos a passos agora? O que acontece? Como eu disse anteriormente, a medula do meu pai ela não é 100% compatível comigo. Infelizmente, através do Redome, a gente não conseguiu uma medula 100% compatível, mas ela é de 50% a 70%, o que dificulta o procedimento que eu vou ter agora de transplante de medula. Mas essa medula ela vai ser preparada, eu estou com o corpo preparado, hoje eu estou quase em remissão da doença, porque eu preciso estar com quase nada de câncer da medula, né? Para que eu possa fazer esse transplante e, a partir daí, receber a medula do meu pai. Então, a medula dele vai ser preparada, eu vou receber essa infusão, eu acredito que em meados de outubro, dentro de 10 a 15 dias, eu recebo a medula dele. E, a partir daí, é uma oração contínua para que o termo médico para que a medula pegue e comece a produzir o que eu não teria caso eu continuasse com a leucemia, que seria células de defesa, os leucócitos, que são importantes para a minha sobrevivência. Bacana demais, Rodrigo. Muitas vibrações positivas para você. Eu acredito que está todo mundo te assistindo, te acompanhando aí desde o início e desejando sempre, claro, o melhor e que a gente possa ter realmente aí mais notícias suas, mais boas notícias e claro, né, você sabe da importância da sua presença nessa campanha, nesses relatos, para que outras pessoas também vejam isso e possam se engajar. Muito obrigado por sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Continua, eu como meu pai citou no vídeo, minha família vem tá bastante engajada. Pedimos que as pessoas continuem doando, continuem se cadastrando como doadores de medula, porque é um gesto que pode salvar a vida. Não aconteceu para mim, eu não consegui achar no Redome, mas alguém pode estar esperando o seu cadastro, a sua doação para ter a vida salva. E como meu pai disse, é um procedimento que não é doloroso, e que imagino que não deve ter sensação melhor do que salvar uma vida. E agradeço aos mais de 500 patentes que foram em Hemominas, fizeram o cadastro. E agora peço a oração de todo mundo para que meu procedimento, meu transplante ocorra de forma positiva e que fique tudo bem. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigado. Até mais. Bom, é hora da nossa análise da notícia. Comigo já está aqui na bancada a Ludmila Bahia, para a gente poder falar desse assunto, pelo menos para a gente arrematar aqui, porque a Ludmila, primeiro, que trouxe essa informação no seu programa, né? E de lá para cá a gente vem acompanhando o caso do Rodrigo. Boa noite, é inspiradora quando a gente vê o vídeo do pai dele ali, é impressionante, Ludmila.
Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Boa noite, Rodrigo, que falava conosco aqui. Eu estava finalizando o Espaço Feminino, subindo para cá, mas acompanhando aí a emoção do Rodrigo. E foi assim durante toda a tarde, quando o Rodrigo foi me enviando passo a passo da doação do pai, e ele foi compartilhando comigo esses momentos, e eu fiquei muito feliz, porque a gente de alguma forma viveu essa história junto com o Rodrigo, e ficamos aqui também de dedos cruzados e ainda rogando para que dê tudo certo. E estamos de cá dessa mesma forma, acompanhando tudo isso e vendo a história inspiradora que é a do Rodrigo, que fez com que muitas pessoas fossem ao Hemocentro fazer esse gesto que pode mudar tanto a vida de uma pessoa. Infelizmente, ele não conseguiu um doador 100% compatível pelo Redome, mas serviu aí de inspiração, de exemplo, e com certeza alguém que ele trouxe, que ele buscou para que pudesse fazer essa doação, pode ajudar uma pessoa no futuro, porque o cadastro fica lá guardadinho, e assim que aparecer uma pessoa que porventura necessite, o Redome faz, né, puxa essa pessoa e ela é chamada em algum momento para fazer como o pai do Rodrigo fez aí, nesse alto astral, como você falou, muito. Naquela alegria, dá uma vibração boa pra gente. Aquece o coração, né? Verdade. E muito bom. E a gente fica aqui na torcida, Rodrigo, a família toda, a comunidade Patos de Minas que acompanha essa vivência do Rodrigo desde o mês de maio, quando ele descobriu, e vem passando por todas essas etapas aí. Saúde pro Rodrigo, para todas as pessoas que enfrentam o problema da leucemia também. Muito bem. Ainda sobre saúde, vamos dar uma olhada nos números da Covid-19, boletim na tela, né? O boletim epidemiológico desta quarta-feira mostra que foram confirmados 20 novos casos da doença, Ludmila, sendo 5 deles remanescentes ao período de 14 a 23 de setembro aí, né? Aumentou a quantidade de pessoas se recuperando em casa, viu? Ontem eram 86, hoje são 95 doentes com a Covid em Patos de Minas aí nessa recuperação em casa. A média de casos novos subiu de 8 para 9. Não foram contabilizados novos óbitos, mas continua aquela diferença que entre o boletim local, com 547 vidas perdidas para a Covid, e os dados do Estado apontando aí 558 mortes, inclusive uma delas contabilizada hoje, né, Ludmila? Pois é, essa divergência ela sempre existiu e parece que vai terminar a pandemia dessa forma. O município fala que não reconhece esses casos, que já pediu o Estado para retificar o boletim, mas o Estado diz que não, que aquela é a realidade e vai ser mantido, que ela reconhece daquela forma. Então vamos ver até onde vai esse diálogo de divergências entre município e Estado, até quando o próprio Estado fala, olha, tem Delta em Patos de Minas, e Patos de Minas fala, não, é caso importado. Mas Patos de Minas enviou amostras para o Estado, já faz aí mais de mês, sim. E aí esse é o quadro que a gente tem. Mas enfim, a gente tem um boletim positivo com relação à pandemia, uma queda geral aí na questão dos indicadores da Covid-19. A gente tem sim que celebrar, mas claro, sem exagerar, tomando os cuidados devidos, até porque a gente sabe que não existe nada 100% aí eficiente contra a Covid, senão os cuidados que nós devemos ter no nosso dia a dia, no enfrentamento à doença. Pois é, e essa baixa se mostra também no boletim de ocupação hospitalar, que está aí na tela, que inclusive deixa bem claro essas poucas variações nos dados publicados no boletim de hoje, né, Ludmila? Bem semelhante ao de ontem, com poucas variações ali. Praticamente nenhuma variação. A gente tem ali, Odair, uma ocupação maior, a gente tem mais uma pessoa ocupando o leito de UTI e menos uma pessoa ocupando o leito clínico, que vai interferir ali naquele percentual geral. Mas é um número baixíssimo que nos remete ao início da pandemia, quando tínhamos aí os boletins informativos. É um cenário positivo, assim como vive a maioria do Brasil, e que assim continue, que a vacinação chegue cada vez mais rápido em segunda dose, em terceira dose. Agora o Ministério da Saúde ampliou para 60 anos, daqui a pouco vai ampliando mais para faixas etárias, que é o indicativo que a gente tem visto aí em outros países, e o Brasil tende a adotar medidas em que outras nações também têm implantado. Então a gente tem sim um cenário positivo com relação à ocupação hospitalar,
sobre a Covid-19 também em Patos de Minas. Que a gente possa manter esses números então. Vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmila. A seguir aqui no News, depois de muitas reclamações e atrasos, a Ponte do Corraleiro ficou pronta, viu? Em quais situações ocorrem as importunações sexuais? Esses e outros assuntos já já. A reforma da Ponte do Corraleiro foi concluída pela Prefeitura com 1 mês e 10 dias de atraso, né? E 1 ano e 9 meses de espera após aí ela ter sido levada por uma enxurrada lá no fim de 2019. Após 1 ano e 9 meses de espera, a Ponte do Corraleiro finalmente foi concluída pela Prefeitura de Patos de Minas. Levada por uma enxurrada em dezembro de 2019, a ponte era o principal meio de acesso dos moradores da região, que por vários meses tiveram que improvisar para realizar a travessia do local, utilizando inclusive uma pinguela. Em 17 de junho deste ano, a Prefeitura comunicou que daria início à obra de recuperação da ponte, com prazo de término de no máximo 60 dias. A ponte, no entanto, foi entregue com 3 meses e 10 dias. Com o tráfego retomado no local, a comunidade rural agora poderá utilizar a ponte sem precisar dar uma longa volta. Com a conclusão da ponte, a Prefeitura informou também que abre um processo de licitação para a terceirização das estradas da zona rural de Patos de Minas. Depois, como a gente falou, né, depois de um longo período, depois de promessas e mais promessas desde a administração anterior, a ponte agora está pronta. Pois é, Odair, a gente fez aí diversas reportagens com essa comunidade que sofreu e muito com a falta dessa ponte. É uma estrutura que fez toda a diferença no dia a dia dessa população, que tinha dificuldade para receber insumos, dificuldade para escoar a produção, de encurtar as distâncias. Imagina só a dificuldade. Tinha a moradora ali, Odair, que estava bem próximo daquela ponte e tinha que dar uma volta enorme para chegar ao seu destino. Imagina o quanto transtorno que viveram essas pessoas por quase 2 anos. E a angústia maior veio por conta dessas promessas não cumpridas. Mês que vem a gente vai lá. Sim. Daqui 1 mês fica pronto. Não, daqui 2 meses. Agora aguenta a mão 1 mês. Agora tá chovendo, não dá. Vamos esperar mais um pouquinho. Esse ponto final foi colocado essa semana para os moradores dessas comunidades, mas tantas outras ainda enfrentam os mesmos problemas, tanto de pontes que estão sem estrutura alguma para a travessia e também com relação a estradas. Tanto que nós já noticiamos aqui diversas situações, realidades, e a Prefeitura já admitiu os problemas, a dificuldade também em atender rapidamente essas pessoas, mas o problema a gente sabe que é urgente, não dá para esperar, não dá para deixar para amanhã. A gente tem aí a Prefeitura já se posicionando do que vai fazer, do que pretende fazer em 2023, que é terceirizar todas essas ações, até por conta dos problemas vividos na Secretaria de Obras e um mais recente até envolvendo funcionário, denúncia de recebimento de propina para que pudesse acelerar o conserto de pontes, por exemplo. Então a gente tem diversos cenários, problemas enfrentados na Prefeitura. Essa é a solução encontrada pelo prefeito municipal Luiz Eduardo Falcão. Vamos ver aí como é que vai ser a implantação de fato. No entanto, a gente tem aí chuvas chegando. Hoje no estado, o governador até se reuniu com Defesa Civil, outros membros do governo, para discutir ações a serem tomadas no período chuvoso que se aproxima, com a intensidade que já veio e já provocou problemas. A gente sentiu aqui em Patos de Minas no final de semana. Belo Horizonte, por exemplo, foi castigada por um temporal que trouxe aí diversas situações ruins também. Então a gente vai enfrentar, e a comunidade rural também nessa época sofre muito. Então é preciso agilizar, não dá para esperar o problema chegar para depois resolver, é preciso se adiantar. É por isso que existe poder público para aí criar mecanismos, ações, agir preventivamente para que as pessoas tenham maior qualidade de vida e enfrentem menos problemas possíveis. Acho até que o governo de Minas demorou para poder fazer essa reunião, para falar desse assunto. Que até nós já porque estamos... já chegou. Chegou, né? Vamos voltar a falar de saúde. Nesta quarta-feira foram vacinados com a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 os idosos com 81 anos de idade em Patos de Minas.
A vacinação com dose reforço para idosos em Patos de Minas continua. Nesta quarta-feira foi a vez do grupo de 81 anos completos ou mais. No período da manhã, foram cerca de 360 doses aplicadas no antigo projeto Saci. Já à tarde, pouca movimentação. Os que encontramos optaram pelo sistema drive-thru para levar os parentes que iam receber a terceira dose. Entre eles, a Érica, que foi levar o tio, o senhor Osvaldo, para vacinar. O posto é muito importante para toda a população, né? Tomar em dia, né, com o cartão, para que a gente possa cuidar de nós e dos nossos próximos, né? É muito importante, é muito importante. Vim tomar a dose de reforço, minha sobrinha me trouxe. E o senhor acha que é importante também vir tomar todas as doses? Aos que ainda não se vacinaram, o recado é para que procurem o local da vacinação para receber a imunização. Um ato que protege o indivíduo e aqueles que o cercam. Sim, é muito importante que todos possam ter, né, em mão o seu cartão, estar em dia com a sua vacinação, para que possam cuidar de você, do próximo também, né, para que a gente possa voltar, né, todos reunir novamente com segurança e até mesmo um cuidado também, mesmo tomando a terceira dose, a gente tomar todos os cuidados necessários, né, para que possamos ter uma boa saúde para nós, para nossas famílias, para nossos amigos, toda a nossa comunidade, né? Para vir cuidar certinho e tomar a dose certa, né? Nas épocas certas, né? É minha encomenda. A maior movimentação, obviamente, é sempre pela manhã, né, Ludmila? Nesse período da tarde teve a movimentação mais tranquila. Pela manhã sempre mais movimentação, mas o que não pode é que essa informação não chegar a todos esses grupos com as datas, com os horários certinho, porque é uma população diferente. É uma população que não está o tempo todo na internet, não está o tempo todo ali conectado. Claro que tem boa faixa dessas pessoas mais velhas que estão ali acessando, até na terceira idade, mas essa informação ela tem que chegar limpa, clara, para que essas pessoas não percam essas datas, esses prazos, né? E olha, mesmo quem recebe a informação com clareza, os jovens que estão conectados aí o tempo todo, às vezes não tem interesse nem por esse tipo de informação, ou mesmo para tomar a dose, serem imunizados. Tanto que a gente viu aí nos chamamentos um pequeno grupo de pessoas sendo imunizadas, tanto que a prefeitura fica o tempo todo, olha, está aberto, tem mais de 18 anos, agora mais de 17, vá procurar, pode tomar, a gente tem a dose para você. Então fica aí o alerta também para essas pessoas. E também as pessoas que já receberam a segunda dose, então ficar em alerta aí, acompanhando o calendário. Agora sim tem a questão de obedecer a letra do nome, a primeira letra do nome, para ficar no horário certinho, para não ter fila ou evitar grandes filas. É uma maior organização para que esse público, principalmente, não fique esperando aí por muito tempo. E assim busque a dose necessária também para essa imunização, que a gente sabe que é uma necessidade agora mais nesse momento também. Muito bem, vamos girar o assunto aqui. A importunação sexual passou a ser crime há cerca de 3 anos no Brasil. No entanto, ainda assim existem constrangimentos graves que continuam ocorrendo. O crime de importunação sexual foi criado e incluído recentemente no Código Penal, mais especificamente em setembro de 2018, devido a uma série de acontecimentos no estado de São Paulo que fizeram as autoridades voltarem os olhos para o fato. Em meados de 2017 e 2018, não sei se vocês se recordam, nós tivemos uma série de casos em São Paulo, nos metrôs de São Paulo, de homens que se masturbavam na frente de mulheres, né? E normalmente eles eram detidos, mas não tinha um tipo penal específico para que eles fossem enquadrados, né? Então, em razão disso, né, e toda uma mobilização, porque naquela época houve uma comoção popular em cima disso, porque foram casos reiterados, né, criou-se o tipo de importunação sexual, que vem a ser a prática de ato libidinoso na presença de alguém e sem o consentimento da pessoa. Na última terça-feira, um vídeo em que uma mulher é vítima de importunação sexual viralizou nas redes sociais. Nele, é possível ver o momento exato em que um homem em um veículo passa ao lado da mulher que estava de bicicleta e leva a mão nas nádegas dela, que se desequilibra e cai. Pelo Código Penal, a ação, para ser considerada criminosa, não necessita de toque, como no vídeo.
Mas o caso chama a atenção por 2 fatores. O primeiro, que não é algo incomum. Incontáveis mulheres já passaram por situações semelhantes ou pior. Muito constrangedor, muito desnecessário, muito sem noção. Desrespeito, né? Assim como eu sou mulher, ver uma mulher sendo respeitada dessa forma, a ponto dela ir parar no chão, é uma forma muito grande de desrespeito. A gente se sente respeitada por ela. Eu, como mulher, já presenciei situações em ônibus, às vezes de homem, a gente tá em pé, homem passa a esbarrar na gente, em festa. Sempre acontece, acredito, toda mulher já presenciou isso. E o segundo diz respeito à importância de se denunciar e de se ter consciência de que é um ato errado e criminoso, cabendo penalidade de reclusão de 1 a 5 anos pelo Código Penal. Infelizmente, a gente sabe que na maior parte dos casos, a dificuldade de prova, ela existe, né? Nem todos os casos são filmados, nem todas as pessoas se dispõem a testemunhar, mas é muito importante, sim, a denúncia. Mas o importante que a gente tem que frisar é, não se pode fazer isso. Isso é uma questão de respeito à educação. Infelizmente, nem todas as pessoas têm respeito à educação, né? Então, por isso que existe a tipificação penal. Mas, em ocorrendo esse tipo de coisa, por favor, denunciem, não normalizem isso, porque é uma questão de civilidade, né? Não pode normalizar e nem minimizar qualquer que seja a situação de desrespeito. Jamais. Desrespeitoso, constrangedor. E a própria vítima falou, puxa, não imaginava nunca, em pleno século XXI, eu ter que passar por tudo isso e enfrentar essa situação vexatória. É importunação sexual, sim, até o próprio motorista que estava com a pessoa pode ser indiciado também, porque sabia do que estava ocorrendo ali naquele momento e também que colaborou para essa importunação sexual, que é diferente do assédio sexual, quando a vítima age por conta de algum ato, alguma troca. Você vai continuar, por isso você tem que me prestar esse tipo de favor. Ali não, ela estava em um espaço público quando ela foi surpreendida. A gente viu outras cenas que a pessoa de repente está num ônibus e aí ela é surpreendida com algum tipo de ato. E sim, façam o que a Kátia falou, não banalizem, sendo vítimas, denunciem. É só assim que a gente muda essa configuração, esse sistema machista e mostra que há uma lei e que também a justiça pode e vai ser feita. Tem que ser feito, tem que ser cumprido, tem que ser denunciado sempre. Obrigado, Ludmila. Com essa a gente fecha a nossa análise de hoje, viu? Obrigada pela companhia, Odair, a todos que estiveram conosco no NTV News. Amanhã a gente volta com mais informações. Obrigada a todos, viu? Tchau, tchau. Boa noite e até amanhã.